Eu fiz graus na Universidade de Utah, MA, PhD, em 61 e 64. Esta universidade fica no estado de Utah, cidade de Salt Lake City e nos Estados Unidos. Eu fiz também especialização em Novo Testamento, em nível de pós-graduação, na Universidade de Chicago, no estado de Illinois. Eu ensinei em faculdades e universidades, então eu tenho uma lista aqui onde eu tenho passado tempo como professor. 4 anos na Universidade de Utah, 4 anos tempo parcial na faculdade em São José, agora é universidade, e 4 anos tempo parcial no ITA. E daí 30 anos na FEG, que é uma divisão da Unesp, e eu me aposentei em 1999. Eu fui membro de bancas examinadoras de candidatos para obter o doutorado na FEG, no ITA, e na Universidade Católica e na USP. Quando eu cursava a 8ª série do ginásio, eu já tinha uma obsessão, morar e viver no Brasil. Então, isto foi principalmente por causa dos diversos missionários que visitaram nossa igreja. Eu já tinha escolhido o Brasil quando no ginásio. Quando eu era muito jovem, eu tinha 2 tendências. Um de ser missionário e outro de ser professor. No Brasil, eu consegui combinar essas 2 ambições. Minha igreja nos Estados Unidos era radicalmente evangelista e missionária. Esta igreja era uma verdadeira fábrica de pastores e missionários. Minha mãe era uma pessoa de intelecto e espiritualidade excepcionais. Ela sempre me encorajou a ser missionário. Ela morreu na minha casa em Guaratinguetá e foi enterrada aqui. Eu influenciei 5 casais para trabalhar como missionários no Brasil. 3 dos homens já morreram, mas as 2 mulheres e mais uma mulher nos Estados Unidos ainda são vivos. Os brasileiros me receberam muito graciosamente e até entusiasmadamente. Eu era o americano que sonhou o sonho brasileiro. Eu finquei meus pés aqui e não tenho remorso nenhum. Nós visitamos o Portugal há 3 anos. E na Igreja das Graças, os restos mortais de Cabral foram enterrados. Eu fiquei a alguns metros dos ossos de Cabral. Ele descobriu o Brasil 22 de abril em 1500. No aniversário de 500 anos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava presente naquela mesma igreja para ajudar os portugueses a celebrar a descoberta do Brasil. Eu fiquei a alguns metros dos ossos de Cabral. Para mim foi uma experiência sagrada. Daí nós fomos para Lisboa, que é 1 hora da vila que tem nesta Igreja das Graças. E lá eu fiquei perto dos restos mortais de Camões e Vasco da Gama. Senti uma grande simpatia pelos portugueses e a minha família foi engolfada pela aventura Portugal-Brasil. 2 dos meus filhos se casaram com brasileiros. Faz mais ou menos 50 anos, contando aqueles anos em Manaus e aí aqui, estes anos aqui no Sul.
Nós moramos em Manaus 3 anos, entre 57 e 60. Daí eu voltei para a escola para continuar com meus estudos. Depois a gente chegou nesta parte do país, no sul, em São José dos Campos. Manaus não dá para estrangeiros. Então todos os estrangeiros fogem de Manaus por causa do calor. Quase todos eles ficam aqui no sul, que tem um clima mais agradável. Então nós começamos lá, mas não deu para aguentar aquele peso. Meu peso baixou para meu peso do ginásio. E foi uma mudança radical e daí depois de me recuperar, nós voltamos de novo para esta região. O reitor do ITA me convidou para ser capelão dos alunos evangélicos do ITA. Então eu fui para lá para discutir o problema com ele. Quando nós estávamos discutindo este assunto, ele notou que eu tinha algum interesse na filosofia. Portanto, ele convidou o chefe do Departamento de Humanidades do ITA, que é de Leonidas Hagenberg, e ele era filósofo. De fato, ele é o maior filósofo de língua portuguesa de todos os tempos, considerando a quantidade de literatura filosófica que ele publicou. Então, Leonidas chegou lá e, depois dos cumprimentos e as coisas comuns que acontecem num encontro, ele falou, mas que coincidência, porque eu estava procurando alguém para lecionar a filosofia da religião, e aqui você está. Então, na hora, Leonidas e o reitor do ITA me empregaram, não legalmente ainda, mas concordaram em me empregar para lecionar a filosofia da religião no ITA. Então eu lecionei filosofia da religião e filosofia geral no ITA. Daí, no segundo semestre que eu estava lá, uma porta abriu na faculdade em São José e eu lecionei filosofia, a história da filosofia e a filosofia da educação. Abriu também naquele segundo semestre que eu estava no ITA, uma vaga aqui na FEG. Naquele tempo, houve 19 institutos isolados. Eram tipos de faculdades municipais. Então, eu entrei no ITA e lecionei filosofia geral e inglês como segunda linguagem. Então, no quarto ano, começaram com tempo integral. E logo depois, organizaram o Unesp. O Unesp uniu os 19 institutos e fizeram a Unesp. Então, 19 ficaram na unificação e formaram o Unesp. Eu não peguei o bonde de Unesp andando. Eu já estava no bonde quando a Unesp começou e eu era um dos primeiros professores da Unesp. E esta reunião de institutos isolados aconteceu em 76. Daí a Unesp existia. Então foi por uma série de acontecimentos, começando no ITA, espalhando para a faculdade em São José, para FEG, quando não era parte da Unesp, Unesp nem existia. Então, como se fosse uma série de coincidências, eu terminei forçadamente na Unesp. Agora eu tinha uma carreira universitária.
Eu não dependia mais das igrejas para doações. E foi uma tentação que não deu para resistir. Eu fiquei professor universitário, ganhando bem, e aposentei em 1999, com uma aposentadoria boa. E para mim é outra evidência da providência de Deus. Porque se eu tivesse ido para uma faculdade teológica, eu não teria passado esta aventura. Eu recebi 3 visitas aqui em Guaratinguetá de chefes de faculdades teológicas para trabalhar fora. Mas eu achei melhor não trabalhar nas faculdades e a parte religiosa do meu trabalho foi com literatura. Também eu dei palestras todos os anos para os alunos que eram de benefício para a espiritualidade dos alunos. Encontrei um rapaz, ele entrou como ateu. Pelo menos com aquelas palestras ele saiu, pelo menos acreditando em Deus. Então, outro que não tinha uma orientação religiosa nenhuma, e ele falou para mim, eu encontrei na rua, totalmente por acaso, ele hoje está trabalhando em Belém, tem uma posição responsável lá. Ele falou, você não me ensinou inglês nenhum, mas você mudou meu modo de pensar. Então eu recebi isso como outra prova da providência de Deus, que não me dirigiu para uma faculdade teológica, mas para a Unesp. Aposentei da FEG em 99, mas eu já tinha lecionado em tempo parcial na faculdade em São José e no ITA. Durante aqueles 4 anos eu lecionei aqui também na FEG, tempo parcial. Em 69, então, nós começamos no ITA. Depois de 4 anos, nós mudamos para cá porque houve uma oportunidade de tempo integral. E foi uma oferta que não deu para resistir, porque o salário era bom. Então, eu deixei de ensinar tempo parcial e nós chegamos aqui. Eu era um dos 4 professores na FEG, que começou em regime integral. Eu sou prisioneiro no meu escritório. Eu sou velho demais para esportes. Eu jogava bastante basquete jovem, mas agora é essencialmente todo dia eu vou lá para o meu escritório e eu faço 10 versículos por dia e atualmente estou trabalhando em outro comentário conciso que tem 3.000 ilustrações, cantos, anedotas, histórias. Então, para adornar o texto, o comentário é mais breve, é mais ou menos 1/5 dos outros comentários, mas é sobre a Bíblia inteira e tem aquelas ilustrações, um grande número de ilustrações que os outros comentários não têm. Isto é genética. Eu acredito. Meu pai, ele cursou só até o 10º ano de escola. Ele não se formou, nem do colegial. Mas ele era um homem de muito trabalho, tinha muita força física, resistência. E dizem que na Estrada de Ferro, onde ele trabalhou, na minha cidade nativa, que ele fez o trabalho de 2 homens. Era muito trabalhador, muito disciplinado, embora não tinha grandes instruções acadêmicas. Eu realmente acredito que parte disto é a genética. Meu irmão é a mesma coisa.
embora ele trabalhe em outro ramo como missionário. Ele é evangelista. Então, eu acredito que a coisa é parcialmente genética, a coisa é parcialmente exemplo. Porque os pais devem para seus filhos e os professores devem para seus alunos 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Então eu recebi este exemplo do meu pai e minha mãe era uma pessoa extremamente religiosa e ela também é um intelectual. Você pode imaginar a combinação. Homem que trabalhou na estrada de ferro, ele ficou lá 40 anos, nem completou o ginásio. Mas minha mãe era doutora de faculdade e professora na faculdade. Então, era uma combinação meio estranha, mas deu certo, mais ou menos. Do lado do meu pai recebemos força física e do lado da minha mãe a instrução religiosa e a inspiração para trabalhar como missionários. Meu pai não tinha muita instrução, mas ele era muito trabalhador. Ele não tinha nenhum osso no corpo dele preguiçoso. Trabalhou diligentemente. Eu nasci dentro da Grande Depressão. E ele nos ajudou a passar aquele período. Nós não sofremos nenhuma falta de nada. E ele era também generoso com os outros, porque muitas pessoas estão sofrendo sem emprego e passando necessidades. E ele compartilhou. Minha mãe era uma pessoa extremamente intelectual. E ela tinha uma influência muito grande sobre mim. Na minha casa, você estudou a Bíblia. Oh, azar céu! A mesma coisa na igreja. Naquela igreja batista, o estudo da Bíblia era muito importante e ninguém que entrou naquelas portas escapou. Era a ênfase da igreja. E minha mãe era assim. E como crianças, nós começamos a ler a Bíblia e falar para ela o que nós lemos aí nas Escrituras. Então eu diria, da minha mãe, foi dada espiritualidade e conhecimentos das Escrituras. Daí meu irmão foi para a África como missionário. Ele tinha só 20 anos. Ele tinha completado o curso numa faculdade teológica. Ele foi com 20 anos, trabalhou na África. Daí ele foi para Suriname. E 60 anos de serviço missionário constante que ele fez e deu um grande exemplo para mim. Ele tinha milagres, ele não era carismático, mas ele tinha milagres, levantou alguém da morte, ele curou pessoas, ele lançou fora demônios, porque na hora precisava aquilo. Ele não era carismático, não era prática deles, ele só fez por causa da necessidade do momento, e também o exemplo dele também era inspirador. Foi o trabalho dele, foi o trabalho da família. Então eu fiquei pensando, as famílias têm missões e não simplesmente alguns dos indivíduos. A família Champlin, com pessoas com quais eles casaram, tem produzido mais do que 90 missionários em toda parte do mundo. Evangélicos de tipos diferentes, mais do que 90. Então, isto é uma ilustração como a missão pega não só você, mas também sua família, pessoas que são suas esposas e seus maridos. Então, pega uma família inteira para o bem de todos.
E a esposa? Ela ainda está me aguentando. É uma pessoa muito paciente. Ela tem feito nas obras, ela tem feito praticamente toda da agitação. Hardknott fez todo o Antigo Testamento, mas ela fez o Novo Testamento de agitação e ela fez também a enciclopédia. Ela é rápida e faz poucos erros. Então ela era excepcional como datilógrafa. E sem aquela ajuda, eu podia ter empregado. Ela trabalhou de graça. Não custou centavo nenhum. E ela fez uma grande contribuição para estas obras. Eu não sei. O senhor tem uma ideia? Eu posso dizer, para sua consideração principal em Manaus, eu decorei todas as pistas de Paulo e Hebreus em um ano. E quando nós não tivemos aquela besta lá, televisão, parte da nossa diversão era que Irene leu um versículo para mim e eu podia identificar onde ela leu, se foi dentro das pistas de Paulo. Então, o estudo bíblico tem sido uma obsessão total, contínua, e tem durado todos estes anos. Mas quantas vezes eu passei lá? Eu passei no grego só 2 vezes. Eu li o Novo Testamento no grego só 2 vezes. Eu comprei um comentário quando eu ainda estava no colegial. Eu comecei a ler. Eu já vi o valor daquela coisa. E eu comecei a dar lições para os jovens na igreja, que era fora de comum. Até o pastor ficou lá uma noite para observar o que eu estava fazendo. Daí, quando eu entrei na faculdade, eu comprei outros jogos, melhores do que aquele e eu nunca preparei uma lição para a escola dominical e nem um sermão sem consultar meus 5 favoritos. Eu li tudo que aqueles 5 tinham para dizer sobre aqueles assuntos. Eu não vou mencionar quais são, mas eu tinha 5 favoritos. E quando eu entrei na faculdade teológica, eu continuei, tinha livros mais do que eu usei a biblioteca e eu levei meus sermões para a aula onde você pratica, a aula de homilética. E os alunos foram impressionados com a riqueza daquelas mensagens. Daí um falou, devemos imitar isto aí. Mas eu não confessei que aquilo eu tinha falado porque eu fiquei primeiro aos pés dos mestres na biblioteca. Então é isto que eu vi o valor de comentários e já no 2º ano da faculdade teológica eu planejei fazer este comentário. No 2º ano da faculdade teológica, nós chegamos no Brasil com a intenção de trabalhar entre os índios. Mas eu vi logo que isso não era compatível com meu interesse maior. Então, eu fiquei no interesse maior e comecei a escrever. Primeiro eu vi que eu não era qualificado para escrever uma obra daquele tipo. Daí eu voltei para fazer graus, para estudar mais, para ser qualificado para produzir aquele tipo de trabalho. Então, vamos dizer isto, naquela sequência de acontecimentos, começou no colegial. Daí continuou na faculdade teológica e terminou aqui no Brasil. Nós ficamos 3 anos em Manaus, eu não fiz nada nesta obra, porque eu não tinha a instrução para fazer. Sou um louco.
que tenta escrever uma linguagem estrangeira. Eu comecei em Mateus, eu fiz 1000 páginas em português. Eu achei que era bom. Daí a pessoa que está fazendo a revisão, cheio de marcas vermelhas, e ela falou, o que é isto aqui? O que significa isto aqui? Eu abandonei esta tolice e eu peguei um tradutor e eu comecei a escrever tudo em inglês, que tem uma expressão muito melhor. Inglês é uma expressão da minha alma e português é restritamente instrumento e defeituoso. Então, o tradutor, ele traduziu o inglês e ele trabalhou comigo através de todos os 3 projetos e também ele fez 7 livros que eu escrevi em outras áreas, ele também traduziu. Eu recebi 2 ofertas, mas eu sou uma pessoa só. Para revisar todo aquele inglês, teria levado um bom tempo. Agora, o retorno em dinheiro teria sido grande. Mas eu fiz uma escolha. No lugar de revisar o Novo Testamento em inglês e publicar, eu vou continuar com o português. Porque tem coisas que os outros livros não têm, mas a literatura é abundante, literatura bíblica é abundante em inglês. Então eu fiz uma escolha entre revisar o Novo Testamento interpretado ou continuar para a enciclopédia. E um bom amigo meu escreveu uma carta. Ele falou com autoridade, você deve ir para a enciclopédia e não mexer mais com o Novo Testamento interpretado. E eu estava vacilando, porque eu tinha a ideia de chegar lá e lecionar numa faculdade e fazer estas coisas em inglês. A carta dele me convenceu, porque eu estava procurando alguma iluminação, que ele tinha razão, que é melhor continuar com outra obra no lugar de revisar aquela que já foi feita. O culto é alguma coisa escondida, ou além da compreensão humana. Agora, nós sabemos que há contato com espíritos. Os evangélicos falam nisto, mas não é legítimo fazer contato com espíritos e procurar informação. Pode ser possível em alguns casos, mas não é legítimo. E isto é a atitude dos evangélicos. Eu nunca entrei naquela área. O espiritismo é muito complexo. Tem música augusta, composta supostamente com a ajuda dos espíritos. Tem literatura augusta, supostamente produzida pela ajuda dos espíritos. Tem curas, tem informação geral, tem respostas para interrogações. Mas o espiritismo, centralmente, é quando você quer comunicar com os espíritos. Isto é espiritismo. Nunca pratiquei aquilo. Esotérico significa, primeiramente, uma associação fechada de iniciantes de cunho religioso, místico e com doutrinas secretas. Nestas categorias eu nunca entrei e nem pratiquei. Um boato circulou e foi no e-mail que por 4 anos depois que minha mãe morreu, eu procurei comunicação com o espírito dela. Absolutamente falso. Minha mãe estava bem, não tinha dúvida nenhuma.
E mesmo com uma dúvida sobre o estado dela, eu não teria procurado minha mãe, o espírito da minha mãe, para dizer para mim que está tudo ok. Não fiz aquilo, embora o boato passou aí. Até a renascença, a igreja era dona de tudo. Da ciência, da filosofia, da teologia e de todas as ciências do tempo, a igreja era a dona. Todas as escolas eram da igreja, inclusive as universidades. Eles adotaram a filosofia de Aristóteles como guia. E a ciência de Aristóteles durou até a Renascença, que começou no século XIV. Daí apareceu Galileu. Ele tinha um telescópio meio fajuto, mas era melhor do que nada. E ele determinou que a Terra não é o centro do universo e que o Sol não está em órbita ao redor da Terra. Ele falou, o Sol é o centro do nosso sistema solar e a Terra não é o centro. Isto era totalmente contrário às doutrinas da Igreja do tempo e à ciência do tempo. Ele foi condenado, ele foi forçado a dizer o que ele não acreditava, ou teria sido executado. Eles fizeram dele um prisioneiro na casa dele, com as saídas limitadas, e queimaram todos os livros. O Papa João Paulo II perdoou Galileu, porque ele tinha a razão o tempo todo. Levou mais do que 300 anos para a igreja perdoar Galileu. E ele perdoou. Agora Galileu está bem com a igreja. Hoje em dia nós temos outros conflitos com a ciência. A ciência está ficando mais religiosa. Tem físicos falando com místicos, que falam da física da alma e que falam da espiritualidade do cérebro, da mente. Porque não é uma coisa simples. É uma combinação de física e espiritual. Tem cientistas trabalhando neste campo. Tem cientistas trabalhando no campo das experiências perto da morte. Da ciência vai sair uma prova científica da existência e da sobrevivência da alma. Então nós devemos dar crédito para a ciência. A ciência e a religião estão se aproximando e vai ter um casamento de conveniência. Isto é fácil até bater em você ou sua família. As explicações parecem boas. Até é você que tem câncer do estômago. Ou sua esposa tem um câncer no seio. Ou seu filho foi esmagado por um caminhão na rua. Daí o problema do mal fica sério. Não, nem na filosofia, nem a teologia. Tem coisas para confortar. Coisas parecem lógicas. Mas quando a gente está no meio daquelas tragédias e sofrimentos, não parecem respostas adequadas. Daí, normalmente, o que a gente faz é transferir isto para a vida além da morte. Mas o que é contra lá? Pior. Porque além da morte biológica, tem uma coisa muito pior do que os sofrimentos aqui. Eu vou ilustrar com a caixa de Pandora. Pandora era uma mulher que os próprios deuses criaram. Pandora quer dizer dotada de todos os dons.
Ela era linda para caramba. Ela era muito inteligente. E ela foi criada para humilhar o homem. Daí os deuses deram para ela uma caixa fechada, e deram a advertência, não abre aquela tampa não. Mas um dia ela ficou tão curiosa, ela abriu a tampa. E voaram fora todas as tragédias, e doenças, e reversos, e tristezas, e todas as doenças, e finalmente a morte. Tudo voou daí. E ela viu que ela tinha feito um grande erro. E ela fechou a tampa. Ficou uma coisa só dentro da caixa. Esperança. Vocês podem ver que realmente ela foi a Eva grega. Porque é isso que Eva fez segundo a Bíblia. Então vamos rapidamente ver o que acontece. Eu morri, a pessoa morreu. E agora, o que vai acontecer? Paulo fala como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória de seu poder. O problema do mal complicou. Não foi resolvido coisa alguma. Só piorou. Oh, está bom para mim, está bom para você. E meu filho, que é desviado, ele está no inferno hoje? Como é que eu vou ter um sorriso no céu? Se meu filho está no inferno, não por alguma época, mas para sempre, para sempre, para sempre, sofrendo terrores e dor das chamas eternas. Então a coisa complicou. Efésios tem a resposta. Efésios tem algumas das grandes e gloriosas doutrinas da Bíblia. Deve me desculpar, mas no lugar disto, ele oferece esperança. O que Deus vai fazer afinal? O mistério da vontade de Deus. Que Ele vai na plenitude dos tempos, Ele vai fazer a obra completa do amor de Deus. Isto é que eu falo essencialmente. E a obra é de centralizar ao redor de Cristo todas as coisas nos céus, na terra, e capítulo 4, no Hades. No Hades. Ele vai centralizar todas as almas humanas ao redor do Cristo. E a gente pode interpretar lá, para que ele seja tudo para todos. Isto é a doutrina ABC na Igreja Oriental. Isto é a doutrina ABC das igrejas ortodoxas. Que Deus, no fim, eu conheci, ele é um líder batista, e ele falou para um amigo meu, que também era missionário, ele falou, e sobre aquela coisa do inferno de tormentos para sempre, eu acredito no meu coração que ele vai cuidar daquilo também. Mas ele nunca pregou isto do púlpito. Mas está na Bíblia. Agora é uma dúvida, é uma contradição. Pode ser que eu não estou falando certo, que o outro é realmente o que vai acontecer. Então eu falo para você, pobrezinho de toda a raça humana que caiu naquilo aí. O maior problema é que a sociedade por aí, esta sociedade contemporânea já dominou a igreja. Lá é o maior problema. Agora, para consertar esta sociedade contemporânea,
melhor consertar a igreja primeiro. Porque qual tipo de exemplo nós estamos mostrando? Quando eu era jovem, nenhum bom e sério crente entraria num cinema para assistir um filme. Eram os desviados que fizeram aquilo. Porque é essencialmente corrupto. Agora os evangélicos, porque eles perderam tantos bons filmes. Ele tem DVD que recupera tudo. Então, no DVD tem todos aqueles vícios da sociedade lá fora. As novelas são outras fontes de corrupção. E quantas pessoas são mostly mais presas e não presos nas novelas. Mostrar uma corrupção para dar moral muito baixo e pessoas ficam prisioneiros delas. Nossa literatura se degenerou. Mas continuamos lendo. Agora eu considero a música rock e jazz como impróprias para a igreja cristã. Eu estou totalmente, como existe aquela palavra no português, estupefacto. Eu fico totalmente estupefacto para ver como esta música mundana entrou e dominou as igrejas. Não é só evangélica, não. São praticamente todas elas. Houve um africano que visitou as igrejas nos Estados Unidos e ele ficou perturbado com o tipo de música apresentada na igreja e falou, é este tipo de ritmo que nós usamos para chamar os espíritos. Espiritismo na igreja. Daí, em Suriname, recentemente, eu recebi uma palavra semelhante. Uma pessoa lá, entre os africanos, falou exatamente a mesma coisa. Daí eu li um livro de uma psiquiatra. E ela tem muito a ver com casos de possessão e influência demoníaca. E ela alista um número de coisas que estão fazendo fendas na nossa proteção contra essas coisas. E entre as fendas, ela falou as palavras de baixo calão, baladas, shows populares, variedades de tipos de vícios praticados pela literatura e uma que esmaga o espírito. E nas coisas que ela alistou, jazz e rock. Quem é o rei? Elvis Presley ou o Senhor Jesus Cristo? É para a sua consideração. E tem um número de coisas que podem produzir fendas nas nossas defesas naturais que nós temos. E vem aquela velha pergunta, se um crente pode ser possuído pelo diabo e para dos espíritos baixos? Eu digo que sim. Mas muitas pessoas não concordam com esta avaliação. Agora, não é só aquela música. É a literatura, é os shows que a gente vê em DVD e todas aquelas coisas que eu alistei. E como é que eu vou chegar lá no mundo e convencer alguém lá para melhorar nas suas crenças, atividades e costumes, se eu tenho a mesma coisa dentro da igreja? Vai me receber.
minha observação principal é que aquele que quer produzir livros, especialmente para o ensino, outros tipos de livros podem ser bons e tudo, mas para produzir literatura em português, de livros mais acadêmicos e bons para o ensino, você deve dominar o inglês ou o alemão. Por quê? Porque você não tem fontes. Então, você deve usar fontes de fora do país para escrever um livro mais profundo para o ensino. Agora leva muito tempo dominar uma linguagem estrangeira, como vocês estão ouvindo aqui hoje. Leva muito tempo e você sai com uma expressão bastante defeituosa. Primeira coisa, dominar inglês ou alemão, que tem toda esta coisa faz séculos. O primeiro homem em inglês que produziu um comentário versículo por versículo sobre a Bíblia inteira em inglês era John Gill. Ele era batista. E ele foi uma inspiração para mim. Eu tenho muitas citações da obra dele nos comentários. E, infelizmente, está no inglês. Então, eu acho, primeiro, dominar inglês ou alemão. Mas meu alemão deslizou. Eu tinha em inglês alguns comentários traduzidos do alemão para o inglês. E quando eu tinha todos os meus jogos, eu tinha 17 jogos de comentários em inglês. E eu li para o Novo Testamento interpretado 13. É por isso que tem tanta coisa aí. Vamos dizer que o volume é exagerado. Mas vai de um para o outro, de outro, então você recebe uma coisa não só de uma fonte, mas de diversas fontes. Então, eu usei 13 no Novo Testamento interpretado e 8 no Antigo Testamento, pelo fato que nem todos os escritores escreveram sobre a Bíblia inteira. Então, tem mais no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Então, sem aquilo, o que eu teria feito? Eu teria moralizado. Eu teria tirado do ar algumas ideias. Eu teria estudado as próprias escrituras para aumentar o volume. Mas, na minha pesquisa, sem saber o inglês, eu não teria conseguido muita coisa. Agora, antigamente a linguagem universal era francês. Daí ficou alemão. Daí ficou inglês. E nos círculos científicos, de pesquisar na ciência sem alemão era praticamente impossível. Agora tudo girou para o inglês. Não tudo, mas o inglês é muito frutífero para estudo não só da Bíblia, mas das ciências e outros assuntos, outros campos de estudo. Mas sem aquilo, você é aleijado. Lutero era um monge agostiniano. E Agostinho era um paulino. A Igreja Católica tinha abandonado essencialmente este caminho e até agiram como surpreendidos que Paulo voltou para a Igreja. Então, Lutero não escreveu sobre muitos livros bíblicos, mas ele escreveu sobre Romanos e Gálatas. E lá tem as ideias dele. Ele voltou para Agostinho e Paulo era, não totalmente, mas de modo geral, com raízes nas doutrinas de Paulo.
Agora, nós temos no Novo Testamento, Tiago 2, 20 e 24. Não vou ler estes versículos, vai ser registrado. E você tem Efésios 8, você tem Romanos 3, 20, e você tem outras partes das Escrituras de Paulo. Tiago falou, o que é que justifica? Eu vou dizer para vocês. Fé e obras. Porque sem obras a fé é morta. Então, Paulo falou, não é nada disto. É pela graça através da fé. Agora, eu não vou entrar lá nos méritos. Eu sei as harmonias. Para harmonizar, Paulo e Tiago falaram a mesma coisa. O Eusébio nos informa que Tiago era o irmão do Senhor. Ele é um homem extremamente religioso. Ele foi todos os dias para o templo. Ele praticava, não os sacrifícios, mas ele praticava os ritos e ele observava os feriados religiosos dos judeus. Ele era um judeu cristão. Outro problema é determinismo e livre-arbítrio, que tem dividido a igreja através dos séculos. De um lado tem os calvinistas, que acreditam na reencarnação e na eleição, e do outro lado tem os arminianos, que acreditam na livre-arbítrio. O missionário Bill Barclay, que era meu amigo desde Manaus, ainda está vivo, e ele é um missionário que começou lá em 66. Então, ele tinha conversado com Mauro sobre a possibilidade de publicar alguns livros para ajudar o ensino e alguns livros mais acadêmicos. Então, Bill me levou para lá e nós tivemos uma conferência ao redor da mesa lá. E Mauro concordou em publicar o Novo Testamento interpretado. O Novo Testamento interpretado foi publicado a primeira vez pela editora São Paulo, uma editora secular. E daí Gunther Newall fez a distribuição, ele fez diversas tiragens e distribuiu, mas ele perdeu o investimento. No meio daquela perda, ele morreu. Ele não tinha jeito de recuperar. E agora a gente apresentou o problema para Mauro e ele concordou em republicar o Novo Testamento interpretado, que foi uma verdadeira ressurreição. Porque esta obra tinha entrado no limbo. E eu não tinha recursos para publicar independentemente. Então, Mauro investiu uma grande quantidade de dinheiro para tirar esta obra que já ficou perdida. Então, ele fez este trabalho de ressuscitar esta obra. Daí eu sinto uma grande gratidão por isso, sabendo muito bem que isto foi a providência de Deus. Porque eu estava além das minhas capacidades. Mauro entrou lá e republicou, e depois chegou a enciclopédia, chegou segundo, ele publicou também. Daí chegou o Antigo Testamento interpretado e a trilogia. Então, durante todos estes anos, fez um tremendo serviço de distribuição desta obra e ficou dele. Eu espero que alguém depois continue lendo, que
os livros ficam nas prateleiras. Muitos dos meus livros são de pessoas que morreram há 200 anos, há 100 anos. Muitos comentários que ficaram ainda são publicados em inglês. Eu esperaria que isto vai além de mim, ou que venham outras pessoas para continuar a luta, para também produzir esse tipo de literatura. E se é boa, nem vai precisar dos meus livros. O John Gill foi publicado a última vez nos Estados Unidos. Ele escreveu a coisa na Inglaterra, num bairro que agora faz parte de Londres. Naquele tempo era um pequeno município separado. Então, ele publicou aquela obra e foi republicado por Baker Bookhouse lá nos Estados Unidos. E a edição que eu tenho foi feita nos Estados Unidos. Então, idealmente, esta coisa pode ser traduzida também para o espanhol. Ok, para minha consideração final, eu faço um apelo às pessoas vendo o DVD e às pessoas que estão usando meus livros, lendo meus livros, para fazer isto para considerar e não para condenar. E se você ficou ofendido com alguma coisa que eu falei, que vai ser fatal no caso de algumas pessoas, fica com paciência, procura sua própria iluminação e continue considerando e não condenando. Eu vou dizer para vocês, do meu caminho de Batista, onde eu cheguei hoje, houve muita mudança. Mas eu tinha uma base muito boa na igreja Batista Evangélica, que foi muito importante para a minha formação. Mas eu comecei a ver que o Batista não sabe de tudo. Como eu pensei, ele não sabe de tudo. De outro lado tem um presbiteriano, ou até um pentecostal, que sabe mais sobre alguns assuntos do que ele. Então, continue lendo e considerando para fazer sua própria pesquisa e formar suas próprias ideias.